A rescisão de um contrato de trabalho no Brasil é um evento legal significativo, regido por um conjunto abrangente de leis. Essas leis visam proteger os direitos de empregadores e empregados durante todo o processo. Compreender essas regulamentações é crucial para navegar pelas complexidades da rescisão de contrato de trabalho. A legislação trabalhista brasileira reconhece vários motivos para o término de uma relação de emprego. Estes podem ser iniciados pelo empregador ou pelo empregado. Cada motivo de rescisão acarreta procedimentos e consequências específicas que ambas as partes devem seguir. Este vídeo irá mergulhar nas complexidades da rescisão de contrato de trabalho no Brasil. Abordaremos aspectos cruciais como tipos de rescisão, aviso prévio, verbas rescisórias, o papel do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, e os direitos e obrigações de empregadores e empregados. Ao entender esses arcabouços legais, empregadores e empregados podem garantir que o processo de rescisão seja conduzido de forma justa, transparente e em conformidade com a lei brasileira. A legislação trabalhista brasileira define várias maneiras pelas quais um contrato de trabalho pode ser rescindido. Cada tipo tem uma base legal distinta e aciona direitos e obrigações específicas para o empregador e o empregado. Os tipos mais comuns de rescisão são: demissão sem justa causa. Ocorre quando o empregador rescinde o contrato sem atribuir qualquer culpa ao empregado. Demissão por justa causa. Acontece quando o empregador rescinde o contrato devido a uma falta grave cometida pelo empregado, como má conduta, insubordinação ou quebra de confiança. Pedido de demissão. É quando o empregado decide voluntariamente encerrar o vínculo empregatício, normalmente notificando o empregador por escrito. Além desses cenários comuns, outras situações podem levar à rescisão. Isso inclui a morte do empregado, o término de um contrato por prazo determinado e eventos de força maior, como desastres naturais, que tornam impossível a continuidade do trabalho. Entender as distinções entre esses tipos de rescisão é crucial, pois impacta diretamente os direitos do empregado e os recursos legais disponíveis para ambas as partes. O aviso prévio é um aspecto crucial da rescisão de contratos de trabalho no Brasil. Ele representa um prazo obrigatório que o empregador ou o empregado devem fornecer antes de encerrar o vínculo empregatício. Esse período permite que ambas as partes se preparem para a transição e diminuam o impacto da rescisão. A duração do aviso prévio depende do tipo de rescisão e do tempo de serviço do empregado. Em casos de demissão sem justa causa, o aviso prévio é geralmente de 30 dias, mas pode ser prorrogado com base no tempo de serviço do empregado na empresa. A lei brasileira exige um adicional de 3 dias de aviso prévio para cada ano trabalhado após 1 ano de serviço, até um máximo de 60 dias. Durante o aviso prévio, o empregado tem direito a uma redução da jornada de trabalho, sem redução salarial correspondente. Essa redução permite que o empregado dedique tempo à procura de novas oportunidades de emprego. Alternativamente, o empregador pode optar por dispensar o empregado da obrigação de trabalhar durante o aviso prévio, enquanto ainda fornece salário e benefícios integrais. O não cumprimento dos requisitos de aviso prévio pode resultar em penalidades para a parte responsável. A parte infratora pode ser obrigada a indenizar a outra parte com um valor equivalente ao salário e benefícios que o empregado teria recebido durante o período de aviso prévio omitido. A demissão sem justa causa é uma forma comum de rescisão de contrato de trabalho no Brasil. Ocorre quando um empregador opta por encerrar o vínculo empregatício sem atribuir qualquer culpa ou má conduta ao empregado. Este tipo de demissão permite flexibilidade aos empregadores na gestão de sua força de trabalho. No entanto, também desencadeia obrigações específicas para proteger o bem-estar financeiro do empregado durante a transição. Quando um empregador demite um empregado sem justa causa, o empregado tem direito a várias proteções legais e benefícios financeiros. Esses incluem aviso prévio. Conforme discutido anteriormente, o aviso prévio fornece ao empregado tempo para procurar um novo emprego. Saldo de salário, referente aos dias trabalhados no mês da rescisão. Férias vencidas e proporcionais.
pagamento das férias a que o trabalhador tem direito, incluindo férias vencidas, que já deveriam ter sido gozadas, e proporcionais, referentes ao período trabalhado no ano da rescisão. 13º salário proporcional, pagamento proporcional ao período trabalhado no ano da rescisão. Saque do FGTS. O empregado obtém acesso aos fundos acumulados em sua conta do FGTS, que atua como um tipo de fundo de indenização. Seguro-desemprego. Empregados elegíveis podem receber assistência financeira temporária do governo enquanto procuram um novo emprego. Multa de 40% do FGTS, pago pelo empregador sobre o valor total depositado na conta do FGTS do empregado durante o contrato de trabalho. Essas disposições visam amortecer o golpe financeiro da perda inesperada do emprego e auxiliar o empregado na transição para um novo emprego. Seção 5. Demissão por justa causa. A demissão por justa causa ocorre quando um empregador rescinde o contrato de trabalho devido a uma falta grave ou má conduta por parte do empregado. Este tipo de demissão está sujeito a um escrutínio legal mais rigoroso, pois exige que o empregador demonstre que as ações do empregado foram graves o suficiente para justificar a rescisão. A lei brasileira descreve vários motivos para a demissão por justa causa, incluindo má conduta, envolver-se em comportamento antiético ou desonesto, como roubo, fraude ou assédio. Insubordinação, recusar-se a seguir instruções lícitas e razoáveis de um superior. Quebra de confiança, violar a confiança do empregador, como divulgar informações confidenciais ou se envolver em atividades que competem com os negócios do empregador. Negligência habitual, deixar de executar as funções adequadamente ou de cumprir os padrões de desempenho de forma consistente. É importante observar que nem toda instância de má conduta ou mau desempenho justifica automaticamente a demissão por justa causa. O empregador deve demonstrar que as ações do empregado foram suficientemente graves para justificar a rescisão e que medidas disciplinares progressivas foram consideradas antes de recorrer à demissão. Quando um empregado é demitido por justa causa, geralmente não tem direito ao mesmo nível de benefícios financeiros que uma demissão sem justa causa. Por exemplo, ele pode não receber saldo de salário ou pode ter acesso limitado aos seus fundos do FGTS. Seção 6. Pedido de demissão. Em contraste com a demissão, a rescisão ocorre quando o empregado opta voluntariamente por encerrar o vínculo empregatício. Essa decisão pode ser impulsionada por vários fatores, como aceitar uma nova oferta de emprego, buscar objetivos pessoais ou insatisfação com o ambiente de trabalho atual. Quando um empregado decide se demitir, ele geralmente é obrigado a notificar seu empregador por escrito. O aviso prévio, normalmente de 30 dias, dá ao empregador tempo para encontrar um substituto e garantir uma transição suave. Durante o período de aviso prévio, espera-se que o empregado continue cumprindo suas responsabilidades profissionais. O não cumprimento sem um motivo válido pode ser considerado quebra de contrato e pode afetar a elegibilidade do empregado para certos benefícios. Ao contrário da demissão sem justa causa, a renúncia normalmente não dá direito ao empregado de receber saldo de salário ou seguro-desemprego. No entanto, ele tem direito a receber seu salário integral, férias vencidas e proporcionais, e a parte proporcional do 13º salário. Em alguns casos, um empregado pode pedir demissão por motivos relacionados ao ambiente de trabalho, como assédio, não pagamento de salários ou condições de trabalho inseguras. Se o empregado puder demonstrar que sua renúncia foi resultado direto das ações do empregador, ele poderá ter direito a alguns dos mesmos benefícios que uma demissão sem justa causa. Isso é conhecido como demissão construtiva. Seção 7. Verbas rescisórias. Quando um contrato de trabalho é rescindido no Brasil, tanto o empregador quanto o empregado têm obrigações financeiras e legais específicas. Compreender esses direitos é fundamental para garantir um processo de rescisão justo e legal. Um dos direitos financeiros mais significativos para os empregados, em casos de demissão sem justa causa, é a multa rescisória.
Este pagamento único destina-se a fornecer suporte financeiro ao empregado enquanto ele procura um novo emprego. O valor da multa rescisória depende do tempo de serviço do empregado e do tipo de contrato de trabalho. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, os empregados têm direito a 40% do seu saldo acumulado do FGTS se forem demitidos sem justa causa. Eles também recebem uma porcentagem de seu salário mensal para cada ano trabalhado, com a porcentagem exata variando de acordo com seu tempo na empresa. Além da multa rescisória, os empregados podem ter direito a outros benefícios após a rescisão, incluindo férias vencidas. Os empregados devem receber pagamento por qualquer período de férias acumulado que ainda não tenham gozado. Pagamento proporcional do 13º salário. O 13º salário, pago anualmente no Brasil, também é devido proporcionalmente com base nos meses trabalhados no ano da rescisão. É importante observar que os direitos específicos e seus cálculos podem variar, dependendo das circunstâncias da rescisão, acordos coletivos de trabalho e contrato individual do empregado. Seção 8. FGTS e a multa de 40%. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ou FGTS, é um elemento crítico do sistema trabalhista brasileiro, proporcionando uma rede de segurança para os empregados em caso de desemprego. Criado em 1966, o FGTS funciona como um fundo de poupança obrigatório, financiado pelos empregadores, com o objetivo de proteger os direitos dos trabalhadores e proporcionar segurança financeira em momentos de perda de emprego. A cada mês, os empregadores são obrigados a depositar 8% do salário de um empregado em uma conta do FGTS vinculada ao nome do empregado. Esta conta acumula fundos ao longo do tempo de serviço do empregado na empresa, rendendo juros e correções. Os fundos do FGTS pertencem ao empregado e são tipicamente acessíveis em circunstâncias específicas, incluindo demissão sem justa causa. Esta é uma das principais situações em que os empregados podem sacar integralmente o saldo acumulado do FGTS. Aposentadoria. Ao atingir a idade de aposentadoria, os empregados podem acessar suas economias do FGTS. Doença grave. Em casos de doença grave que afete o empregado ou seus dependentes, os fundos do FGTS podem ser utilizados para despesas médicas. Compra da casa própria. O FGTS pode ser utilizado como entrada para a compra de uma casa ou para reduzir as taxas de juros de hipotecas. Em situações de demissão sem justa causa, o FGTS desempenha um papel crucial no fornecimento de suporte financeiro ao empregado. Além do saldo acumulado do FGTS do empregado, o empregador também é obrigado a pagar uma multa de 40% sobre o valor total do FGTS depositado durante o período de emprego. Esta multa visa desencorajar demissões injustas e proteger ainda mais o bem-estar financeiro do empregado. A combinação do saque do FGTS e da multa de 40% oferece um colchão financeiro significativo para os empregados que são demitidos sem um motivo justificável. Este sistema visa mitigar o impacto do desemprego e proporcionar aos trabalhadores um grau de segurança financeira durante a procura de um novo emprego.